E aí, rapaziada, pra você que não saiba, eu sou o Lu, mascote FC, e hoje nós vamos falar de todos os mascotes das Olimpíadas de Inverno. Começando pelos não oficiais, que o primeiro mascote não oficial foi no ano de 1968, em Grasse-Sceaux, eu acho, na França. Eu não sei pronunciar a cidade sede da competição, mas foi na França. E hoje nós vamos falar de todos os mascotes, mas vamos começar pelo não oficial. Então vamos começar. Mas antes eu vou explicar a história das Olimpíadas de Inverno de 1900. Quer dizer, as Olimpíadas de Inverno. As Olimpíadas de Inverno ocorrem a cada 4 anos, mas nos anos par, não ser nos anos das Olimpíadas de Verão, porque isso já foi tirado desde 1944, desde 92, quando foi a última Olimpíada que ocorreu nos anos bissextos igual da Copa do Mundo. Mas enfim, bora começar pro vídeo. Vamos começar por esse mascote não oficial, que esse daqui foi um mascote aí não oficial das Olimpíadas e não é conhecido pelo Comitê Olímpico. Então, ou seja, ele não é oficial. Esse daí foi o primeiro mascote da competição e de fato nós tivemos uma edição aí. Talvez esse vídeo seja um pouco longo, então enfim, bora lá. Esse mascote aqui foi o primeiro mascote não oficial, então bora pro próximo. Então nós vai pro ano de 1976, onde que nós tivemos a sede na Áustria. A Áustria, de fato, é um dos países que sediaram pela sua segunda vez o campeonato, mano. E pela primeira vez nós tivemos um mascote oficial, que foi esse, eu acho. Pera aí, deixa eu pesquisar o mascote não oficial. É, mas parece que não é oficial, viu? Parece que não é oficial. Mas enfim, vai com esse aqui. Que esse aqui foi um mascote que, na minha opinião, foi oficial. Na época nós já tínhamos uma tecnologia já. E pá, pá, pá. Tanto é que esse mascote ficou marcado pelo, pelo mascote oficial da competição. Ficou marcado pra sempre. Mas sempre ele ficou marcado. Porque eu acho que esse mascote poderia ter sido um mascote que representa a Áustria. É porque é a segunda vez que o país recebe. Mas o primeiro mascote a receber duas edições foi a Suíça. Mas hoje não tem pra ninguém porque é a França que mais realizou. Então bora pro próximo. Nas Olimpíadas de Inverno de 1980 nós tivemos Ron, Rony, eu acho, se eu pronunciei direito. Esse mascote foi o mascote olímpico das Olimpíadas de Inverno de 1980, que foi realizada nos Estados Unidos. É isso. E esse aí foi o primeiro mascote aqui. Nós temos até uma logo aqui. Mas essa foto aqui é o que eu consegui achar sobre ele. Esse mascote aqui foi representado para combater com, comemorar aí os Estados Unidos, eu acho. Porque eu não sei muito de pesquisar sobre Olimpíadas de Inverno. Não sou assim de. Mas tirando isso, esse mascote aqui representou o campeonato daquele ano. Então, ou seja, deu para saber que esse mascote é um dos mascotes históricos que até hoje marcaram para sempre. Mas ele também teve várias nostalgias também, né, porque os jogos ocorreram nos Estados Unidos. Pela primeira vez nós tivemos Rony.
Então, ou seja, tivemos isso para mascote. Mas bora pra próxima. Em Sapporo, na antiga Iugoslávia, nós tivemos esse mascote aqui para representar os mascotes das Olimpíadas de Inverno de 1900. Nas Olimpíadas de Inverno de 1984, que foi realizada na antiga Iugoslávia. A Iugoslávia foi um país antigo aí que reinou por muito tempo, dividido para 7 países, 7 países membros, quer dizer, os países que foram criados pela Iugoslávia. E em 1980 nós tivemos esse mascote aqui, que parece que ele tava dobrando os dedos, na moral, mano. Que mascote é esse, Sam? Parecia outro mascote de outra marca. Mas quando eu percebi é um mascote das Paralimpíadas, quer dizer, das Olimpíadas de Inverno. Mas isso tem muito cara de... Tem muito cara de ser o lobo Zapivaca da Copa da Rússia. Tem muita cara. Tem muita cara mesmo. Tem muita cara de ser isso. Mas vou continuar falando. Ele foi inspirado, eu acho, nas pérolas da antiga Iugoslávia, eu acho. Pera aí, deixa eu... Quer dizer, esse mascote aqui foi o lobo que representou aí, que até estava escrito em outras línguas aí. Ele tava até dobrando os dedos na época. Esse mascote tem muita cara de ser de marca de lobo. De marca de comida de lobo. Muita cara mesmo. Mas enfim, bora pro próximo. No Canadá, nós tivemos esse casal de mascote que representou os Jogos Olímpicos de Inverno no Canadá. Que foi pela primeira vez que o Canadá realizou a competição. Então, ou seja, isso foi muito importante pro país, viu? E sem dúvidas, essa daí foi as Olimpíadas que todo mundo percebeu, né? Todo mundo percebeu mesmo. Essa daí foi a primeira vez que nós tivemos um casal aí, eu acho. Até um casal mais recente, que é Milan, Tina e Miro. Eu acho, se eu pronunciei direito esse nome. Mas sem dúvidas, esse é um casal mais bonito do que o casal mais recente de 2026. Que não tem nem básica de ser mascote. Até estalou meu dedo. Mas enfim. Vamos, eu acho, para o próximo, eu acho. Bora pro próximo. Agora você vai perceber. Ah, que diferenciada. Mas esse aí foi um mascote da França de 1992. Que é isso, meu Deus? Meu Deus. Mano, por que eles não criaram algo que representou, mano? Mas eu não posso criticar por causa que esse mascote representou os gelos dos Jogos Olímpicos da França. Que já foram pela terceira... Está sendo pela primeira vez o país que recebeu 3 vezes as Olimpíadas de Inverno. É muita coisa, só. Tudo isso de sede, mano. Vai ficar marcado na história, só. Com certeza marcou a época de todos. Sem dúvida, não dá pra saber que isso virou mascote olímpico. Só faltou um perfume aí como mascote, quer dizer, por que eles não criaram, sei lá, um galo como um mascote francês? Eu acho que isso faria sentido como o mascote da França de 98. Que foi um galo. Então, vamos pro próximo. Que eu já tô ficando, eu acho que sem esperança, irmão. Mas deixa dar 10 minutos. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, mano. Eu sempre fui um inscrito fiel, né? E muita gente que quase nem deixa o like, né?
Tem canais do YouTube que estão querendo crescer, então bora pro próximo, irmão. Na Noruega, mano, em plena Noruega, nós tivemos esses dois mascotes aqui para representar a Noruega. A Noruega já recebeu a Olimpíada de Inverno pela primeira vez em 1990, quer dizer, 1952. Época que nem existia mascote, mano. Eles criaram esses dois mascotes para representar a Noruega em 1994. Mas eu vou explicar o motivo que fez as Olimpíadas de Inverno serem transmitidas para ocorrer entre os anos atualmente. Para você que não saiba, o Comitê Olímpico tá fazendo quase 100 anos, mas não, tira isso. Mas vai falar por causa. Porque o Comitê Olímpico, ele escolheu a data para não cometer com como as antigas datas que ocorriam os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, ou seja, ele mudou para ocorrer nos anos antes mesmo das Olimpíadas de Verão, que isso facilita muito. E até hoje nós tivemos esse mascote aí. Foi sem dúvidas parece um dos casais aí. Se quiserem eu faço um vídeo só de casal das Olimpíadas de Inverno. Então, ou seja, esse daí foi um exemplo de mascote daquela época. Bora pro próximo. Para os Jogos Olímpicos realizados no Japão, nós tivemos essa tecnologia, irmão. Mano, se isso aparecer na vida real, mano, isso não parece que representa. Por que eles não colocaram um robozinho de inverno? Até porque isso parece outra coisa, mano. Tem até fanart disso. Eu só não mostro. Olha aqui em live ético. Isso seria um bom exemplo de um terror. Isso seria um bom exemplo. Então, ou seja, isso foi os mascotes que representaram. Mas vai pro próximo. Olha isso. Mano, sem dúvidas foi um dos pares de representamento. Uma nova tecnologia do século 21 criaram isso. Isso tá muito legal, viu? Resumindo minha nota, vou falar da minha nota, então. Eu daria uma nota 9,7. Eu não surpreendeu tanto, mas é uma das notas melhores do que os mascotes paralímpicos de verão. Mas sem dúvidas eu não posso explicar sobre isso, quer dizer, eu já explico sobre isso já. Isso já é história de tecnologia. Isso é um resumo aí da história que criaram isso. O esporte é de inverno, não precisa de uma luva, quer dizer, uma luva para se proteger do inverno, frio lá, dos jogos lá da época. É muito bizarro mesmo. Isso aí é muito bizarro. Bora pro próximo. Mas é uma nota boa. Nós temos o terceiro, eu acho, par de mascote. Mano, de surpreendeza, eu faço um vídeo solo, viu? Eu só faço um vídeo solo sobre isso, viu? Acho que eu vou até criar uma playlist falando de Olimpíadas de... Eu faço até uma playlist de Olimpíadas lá. Quem quiser assistir os vídeos lá, pode ir lá ver. Que eu vou criar já já. Na verdade já tá aparecendo já. Mano, é o par de mascote mais legal, eu acho, do Brasil. Porque os jogos ocorriam na Itália, cara. Itália, um país tão bonito assim, de alta tecnologia, criaram isso. Eu poderia, se eu fosse o Comitê Olímpico, eu criaria alguma coisa.
Mas isso ficou bonito, viu? Eu vou dar uma nota 10,9. Quase, quer dizer, 0,4. Pronto, essa é a minha nota, na minha opinião. Bem melhor do que as anteriores. As anteriores foram só vergonha. Só vergonha mesmo, mas bora ver pro próximo. Mais um par de casal que eu já vi. Que isso faria muita história. Isso faria muito sucesso, mano, se fosse em Hollywood. Se fosse no Canadá, mano. E é no Canadá, em Vancouver em 2010. Mano, isso é muito, mas muito surpreendente, mano. Quem não vai dizer que isso é uma obra de arte, mano? Quem não falou isso tá errado, viu? Pra mim surpreendeu mais. Vou dar uma nota 15,98. Essa é a minha nota, na minha opinião. Se quiserem eu faço até um vídeo solo, viu? Mas esses mascotes representaram Vancouver dos anos de 2010. Eu tava quase nascendo naquela época. Mas enfim, gente, bora pro próximo, mano. Bora pro próximo. Em 2014, nós temos um país sede, a Rússia. A Rússia é muito conhecida na época, muito conhecida de fato. Ela tenta sediar vários eventos, como sediou 4 anos depois na Copa da Rússia. E eles criaram isso. Foi basicamente uma surpreendente. Eu acho que eu dou até uma nota boa. Eu dou 22,10. Me surpreendeu tanto. Me surpreendeu muito, então, ou seja, talvez me tinha me surpreendido um pouco. Então, ou seja, eu não posso falar mais sobre isso. Eu acho que eu já falei sobre isso já. Esses mascotes daqui, eu tinha quase 3 anos de nascimento. De tão bizarro que foi esses mascotes, mano. Esses mascotes até que ficaram bonitos. Bora pro próximo. Mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Foi na Coreia do Sul. Pela primeira vez o país recebeu criando esse mascote aqui, que representou o país naquela época, mano. E esse daí é o terceiro vídeo mais longo do canal, mano. Que isso. Eu falo aí, eu falo na minha opinião, isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, representou isso. Guardadão da cultura e na mitologia da Coreia do Sul. Foi basicamente isso que representou o mascote naquela época. Eu tô realmente surpreso com os mascotes. Mano, cada vídeo de Olimpíada, irmão, é muito surpreendente. É cada surpreendente só. Não tem como dizer que não é surpreendente só. Mas enfim, gente, bora pro próximo. O próximo, estamos chegando nos últimos. Então bora pro próximo. Nos jogos de Mequim
nos Jogos da China, nós tivemos esse mascote aqui para representar os Jogos Olímpicos de Verão de 2022. De inverno, na verdade. Esse daí foi um mascote que eu me gostei. Quer dizer, eu gostei. Eu dou até uma nota alta. Eu dou uma nota 43. Quer dizer, pera aí que eu fiz errado aqui. 43,15. Essa aí foi a minha nota. E por certeza foi o mascote que mais me interessou nas Olimpíadas. Então bora pro próximo e o último. Chegamos nas Olimpíadas de Inverno de 2026, que nós tivemos esses dois mascotes aqui, que é Tina e Milo. Esses mascotes representavam as Olimpíadas e Paralimpíadas de Inverno. Porque eu não vou falar muito vídeo falando sobre isso. Eu deixo pra falar no próximo vídeo, mas eu vou falar os vários trios de mascotes mais lindos daí. Então, ou seja, eu deixo pra falar no próximo vídeo. Mas esse aqui foi o vídeo. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fui!